Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor de xadrez, Paulo Vieira. Vamos dar início à nossa aula quinzenal de xadrez na grade de Educação Física, usando a plataforma Lichess, que foi explicado no vídeo anterior como criar o seu login. Então, se você não tem o login ainda, dê uma olhada no vídeo e crie sua conta, ok? Então, a partir de agora, nós temos que ter essa conta para darmos início à aula. E vamos a ela, então. Muito bem. No navegador, vamos na página lichess.org. Entre com o seu login e senha. E vamos aqui na guia Aprender. Não clica no Aprender, só passa o mouse por cima e básico do xadrez, ok? Aí vamos em A Torre. Então nós vamos fazendo exercício e eu vou dando algumas dicas, ok? Então a torre ela anda nas retas, para frente, para trás, direita e esquerda. Então aqui no exemplo ele quer que você captura a estrela. Então, num único movimento você não pode fazer curva. Aqui tem que se jogar duas vezes. Você vai jogar uma vez, capturei a primeira estrela. Num segundo lance, captura a outra. Agora, o exercício pede que você capture as 3 estrelas com o menos movimento possível. Por quê? A torre ela anda quantas casas quiser, só não pode fazer curva. Então, eu tenho que tomar uma decisão aqui. Eu começo tomando pela direita ou para a esquerda. Então, aqui no caso, eu vou para a esquerda e consegui capturar as 3 estrelas. Agora temos 5 estrelas para capturar. Então, cada um vai fazer da sua forma, mas para um pouquinho, pensa, vê qual que é a melhor forma de capturar com menos movimentos realizados. Você pode mover para algum local que não tem estrelas? Sim. Então, quanto menos vezes você mexer, mais estrelinhas vai acontecer. Então, de 1 a 3. O último exercício eu fiz deu 2 estrelas. Agora nós temos 2 torres. Eu poderia capturar todas as estrelas com uma torre só? Sim, só que não ia ser tão eficiente. Vou traçar aqui. Então, já vimos como que a torre funciona. Aí o próximo passo é o bispo. Vamos lá. Então, o bispo ele se movimenta nas diagonais. Quantas casas quiser, avançando e também recuando, tá? Todas as peças do xadrez, elas avançam e recuam, menos o peão, que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, bispo na diagonal, capturando as estrelas aqui no exercício. Agora temos 2 bispos. Um bispo da casa branca e um bispo da casa escura. Então, fica mais fácil, quando você tem 2 bispos,
você atacar todas as casas, né, das duas cores, as casas escuras e as casas claras. Você consegue usar o botão direito para traçar algumas ideias. Então, a etapa do bispo concluída. Então, a próxima peça que nós vamos movimentar é a dama. A dama, ela faz o movimento tanto da torre quanto do bispo. Por isso é a peça mais poderosa do jogo. É a peça que faz todos os movimentos, que movimenta em todas as direções. Tá? Então, é a nossa melhor peça. Então, ó, pensei em vir para cá, para cá, para cá e para cá. Então, finalizamos o torre, bispo e dama. Agora nós vamos para o rei. O rei, ele anda uma casa para qualquer direção, tá? Então, ele anda uma casinha só. E no jogo, o objetivo é encurralarmos o rei adversário, que é o famoso checkmate. Então, cheque é quando a gente ameaça o rei. Então, deu um cheque e o rei saiu dessa ameaça, o jogo continua. Então, é um simples cheque, uma simples ameaça ao rei. Quando damos o cheque e não tem para onde o rei sair desse cheque, não tem como ele sair desse cheque, isso aí se transforma num checkmate, que é o final do jogo. É o objetivo para fazermos no rei adversário, procurar darmos o checkmate no rei adversário. Então vamos lá, sempre andando uma casa somente. Então, ó, lembrando que ele anda na diagonal também. O movimento do rei é muito simples, né? Por isso são poucos exercícios que tivemos aí com ele. Então agora o cavalo. O cavalo é a peça mais complicada de se mover. Ela anda uma para frente e uma diagonal, ou uma para trás, diagonal, uma para o lado,
diagonal. Então, se ele está numa casa clara, ele vai terminar numa casa escura. Então, ele tem que andar uma reta. Então, eu posso escolher aqui, para frente, para trás, para a esquerda ou direita. Quando eu fizer um movimento para a direita, por exemplo, eu tenho que escolher uma das diagonais da direita. Se eu vier para trás, eu tenho que escolher, após o movimento reto, uma diagonal para trás. Ok? Então, para chegarmos nessa estrela, eu vou ter que fazer um movimento reto e uma diagonal. Após eu capturar a primeira estrela, eu tenho que fazer uma reta e uma diagonal. Então, vamos lá, só tinha saído da tela. Agora, sempre antes de movermos, pensar em qual caminho percorrer, né? Bem longe. Agora, nós vamos aprender a última peça, que é o peão. O peão, como eu já havia falado anteriormente, ele anda somente para frente. Então, quando ele atinge a última fileira, como ele não volta, a regra diz que ele pode se transformar numa peça que você quiser, menos o rei e menos ele mesmo. Eu digo que ele evolui. Ele estava no estágio básico, ele passou para o estágio 1. Então, vamos lá, andei aqui para frente, e agora eu posso escolher qual peça ele deve ser transformado, que a gente chama de promoção de peão. Então, vou escolher a dama, que é a peça mais valiosa, e, como ela no diagonal, tomei a estrela. Com o objetivo de tomar as estrelas com menor quantidade de lances, eu vou escolher o cavalo, porque eu estou vendo que elas estão dispostas aqui, ó, em formato de L, que é o movimento do cavalo. Então, nós vimos como o peão anda, que é para frente, mas ele pode atacar na sua diagonal. Se eu tiver possibilidade de tomar na diagonal, eu posso fazê-lo. Agora, eu não posso mover para um espaço vazio na diagonal. Espaço vazio é sempre para frente. Então, diagonal tem que ter
uma forma de fazer o ataque. E uma das proibições do peão é eu avançar onde a casa da frente está ocupada. Então, eu não tenho como mover esse peão para frente, né? No caso aqui, eu sou obrigado a tomar uma diagonal. Bem, agora eu tenho 4 peões. Então, temos que ver a melhor movimentação de cada um. Uma outra regra que o peão tem é, quando ele está na segunda fileira, ou seja, quando ele não foi movido ainda, ele tem a opção de andar uma casa ou 2. E não é só o primeiro peão. Qualquer um deles pode andar 2 casas no seu primeiro lance. Então, vistos os movimentos básicos de cada peça, agora o exercício vai colocar peças adversárias. Então, aquela estrela era só para ilustrar, agora vamos capturar as peças da cor do adversário. Começando pela torre. O exercício pede para que você capture a peça sem ser atacado pela peça do adversário. Então, essa flecha vermelha está indicando que, se eu tomar o peão preto de dama, a torre preta vai tomar minha dama. Então, a ordem que eu devo tomar é primeiro a torre, depois o peão. Tomei a torre, tomei o peão. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um bispo, se eu tomar esse peão, está defendido pelas 2 torres. Eu devo, então, atacar a primeira torre. A torre defende o peão, então eu vou atacar a segunda torre. E esse peão, ele está... O avanço dele, o avanço das pretas é em direção para baixo aqui no tabuleiro. Então, eu não devo colocar minha peça na diagonal para baixo, porque ele ataca. Agora, essas diagonais aqui, o peão não volta. Então, eu posso atacá-lo por trás. Vamos ver aqui, esse cavalo defende esse peão defende este peão, e se eu for tomar o cavalo, esse bispo está defendendo o cavalo. Então, a primeira peça que eu devo atacar é o bispo. Então, se eu colocar a minha dama na linha 7, eu já atacaria o bispo, só que este cavalo está atacando essa casa. Então, eu tenho que procurar uma outra forma de atacar o bispo. Então, eu vou até a 8ª e capturo. Eu não posso capturar o peão que está defendido pelo cavalo. Capturamos o cavalo. Bispo já foi. E o peão de trás que deve ser atacado.
Vou atacar a dama. Bispo. Peão. Agora nós vamos aprender a defender as peças. Continuamos sendo brancas e este bispo preto está atacando a torre. Então eu tenho que tirar a torre do ataque. Essa dama, vamos ver aqui, ó, o cavalo vem aqui. Aqui. Então, deste lado onde o cavalo vem, a dama consegue capturá-lo. Então, tenho que mover o cavalo longe do alcance da dama. Como fugir, mas no caso aqui, o cavalo não tem como fugir. Mas nós temos como defender o cavalo com a torre. Aí entra a questão dos valores das peças. Nós temos que ter em mente quanto vale cada peça para sabermos se posso ou não tomar a peça do adversário, uma peça mais fraca minha ou mais forte. No caso, a dama vale 9 pontos. A torre vale 5. O bispo e o cavalo valem 3 pontos. E o peão vale 1 ponto. O rei, por ser a peça mais importante do jogo, ele não tem um valor de poder, mas ele vale infinito, ele vale o jogo. Então, se minha dama está atacando, se meu cavalo está sendo atacado pela dama, meu cavalo vale 3, a dama vale 9. Se eu defender o meu cavalo com qualquer peça, o adversário não vai entregar a dama que vale 9 para tomar 3. Então, é só fazer essa defesa que o exercício está completo. Aqui, o peão pode defender o bispo e o bispo pode defender o peão. Aqui no exemplo é que a torre sendo atacada pelo bispo, se eu mover, vai continuar tendo um ataque da torre preta e eu perderia a minha torre. Então, mesmo ela sendo atacada e não tem como mover, eu posso usar uma peça para cobrir o caminho da peça atacante até a minha, sendo que essa peça tem que estar defendida. Então, meu peão, sendo colocado ali em D4, ele fica defendido pelo cavalo. Agora nós temos aqui a torre sendo atacada. Eu não posso trazer a torre na primeira fileira, porque tem a torre do adversário aqui. Então, eu tenho que cobrir o ataque do bispo da Casa Branca, bispo preto da Casa Branca. O cavalo faz essa cobertura porque ele vai estar protegido pelo peão. Vamos lá. Essa torre está atacando esse bispo. Essa dama está atacando o cavalo, mas o cavalo está protegido pelo bispo. Então, não tem... Aqui não tem ataque, então o único ataque desprotegido é este. O cavalo atacando o bispo está protegido pelo peão. Então, o único ataque real é o bispo sendo atacado pela torre. Então, é só tirar do ataque. Agora nós temos um ataque duplo aqui e aqui.
Mas esse bispo defende a torre. E a dama ataca o bispo. Olha só, nós temos o ataque ao cavalo, ataque à torre, mas ambos estão protegidos pelo bispo. Mas o bispo está sem proteção. Então eu não posso mover o bispo, porque se eu tiro o bispo, uma dessas duas peças ficam desprotegidas. Então eu tenho que defender o bispo. Vamos lá, agora vamos para combate. O exercício aqui está pedindo que capture as peças pretas e não percam as suas peças, não percam as peças brancas. Por exemplo, se eu mover o bispo aqui, a torre vai capturar o peão. Então eu tiro o peão primeiro, aí ameaço a torre e aí a tomo. Aqui, se eu movo o peão tomando o bispo, a torre vai ficar com a passagem livre para tomar o meu bispo. Lembrando que os peões só vão para diagonal para frente. Então, ele não defende esse bispo da Casa Branca aqui. Então, eu vou defender o meu peão. Então, o peão faz defesa de peão. Agora, eu vou atacar a torre. E agora, eu tomo o peão. Então, vamos ver aqui. Nós temos um ataque da dama. E nós temos o ataque do cavalo. Então, eu tenho que conseguir tomar o cavalo sem perder nenhuma peça. Então, vamos ver. Vou mexer, já imagino que tenho que mover a dama, porque ela está sendo atacada pela torre. Esse peão está sendo protegido por este, mas esses dois estão sem proteção. Então, tenho que pensar aqui. Eu tenho que proteger os dois peões e, ao mesmo tempo, atacar o cavalo. A dama consegue fazer isso colocando em F3. Por quê? Protege os dois peões na diagonal e ataca o cavalo. Agora eu posso tomar o cavalo e posso tomar... Temos esse peão em ataque pelo bispo, mas tem uma outra pressão aqui da torre. Então, se eu tomar um, eu perco um peão. Se eu tomar outro, eu perco o peão pela outra peça que eu vou deixar sobreviver. Então, primeira coisa, tirar esse peão do ataque da torre e do bispo. Se eu mover para frente, o bispo sai do ataque do bispo e, questão da torre, esse peão vai proteger, o peão de B vai proteger o peão que eu estou movendo da coluna C. Agora eu posso tomar uma peça. Opa! Me esqueci que o bispo faz a proteção da torre. Então, a ordem aqui é: eu tiro o peão, ataco o bispo primeiro, para depois atacar a torre. E nosso último exercício é contra dama e torre, né? Então são as peças mais valiosas do jogo. Ó. A dama vale 9 pontos, está atacando
duas peças. Torre está atacando uma peça. Agora, dessas três, a torre ataca um peão protegido pelo bispo. E o bispo também faz a proteção desse peão. O único peão que sobra sem proteção é esse aqui. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é movê-lo. Agora eu tenho que ir para a captura das peças. Se eu mover o bispo, ele pode tomar meu bispo ou pode tomar meu peão. Então eu vou atacá-lo de cavalo. Só que o cavalo não pode fazer uma parede para a visão do bispo. Então eu tiro o peão. Agora eu vou atacar a dama jogando o cavalo em H4. Agora eu tenho que chegar aqui na torre. Muito bem. Então nós terminamos a nossa primeira parte, né, nossa primeira aula.